O Corinthians não está em primeiro, ainda, e talvez seja exatamente isso que torne essa campanha tão perigosa para os rivais, porque enquanto a maioria olha a tabela e tira conclusões apressadas, existe um campeonato acontecendo em paralelo, um campeonato silencioso, invisível. E é nele que o Coringão está jogando com frieza, paciência e cálculo. Quem acompanha só o placar perde o essencial. Quem observa os detalhes começa a entender por que esse time, mais uma vez, se colocou no caminho de um possível título. No começo da temporada, o discurso era conhecido. Elenco em reconstrução, pressão externa, desconfiança interna. O Corinthians começou sem o favoritismo que costuma carregar. E isso, para um clube acostumado a jogar sob holofotes, virou vantagem. Menos cobrança explícita, mais margem para erro, mais espaço para ajustes. Enquanto outros times entraram no campeonato, tentando se provar campeões desde a primeira rodada, o Corinthians entrou tentando se entender. E isso muda tudo, porque campeonato não se vence só com sequência de vitórias. Se vence com leitura de momento. Se vence sabendo quando acelerar e quando sobreviver. O Corinthians, historicamente, entende isso como poucos. Que essa versão atual do time começa a mostrar sinais claros de que está sendo construída para chegar inteira no momento decisivo, não para liderar manchetes em abril ou maio. Repara nos jogos fora de casa. Pouco brilho, pouca posse, poucas chances criadas, mas pontos somados. Empates que parecem sem graça, vitórias magras que não viralizam, derrotas raras que não viram crise. Esse tipo de campanha não empolga o torcedor casual, mas assusta quem conhece o Brasileirão, porque pontos feios valem o mesmo que goleadas, e costumam fazer diferença quando o campeonato aperta. Existe também o fator psicológico. O Corinthians joga com o peso da camisa, mas não está sendo engolido por ela. O elenco parece entender seu lugar na competição. Não há promessas grandiosas, não há discurso inflado. Há um padrão silencioso sendo construído. Um time que sabe sofrer, que sabe fechar jogo, que não se desorganiza quando sai atrás. E isso em pontos corridos é meio caminho andado. Outro detalhe que passa despercebido é o banco. Não o banco como solução milagrosa, mas como ferramenta estratégica. O Corinthians não muda o time para ver se acontece. Muda para controlar o jogo, para esfriar o adversário, para ganhar tempo, para empurrar a partida para o território que lhe interessa. São decisões pequenas, quase invisíveis, mas que alteram completamente o roteiro de uma rodada. E enquanto os rivais oscilam entre atuações brilhantes e apagões inexplicáveis, o Corinthians mantém uma linha. Não encanta, mas também não despenca. É o tipo de regularidade que raramente chama atenção no começo, mas vira diferencial na reta final. Quando o físico pesa, quando a pressão aumenta, quando cada ponto parece custar o dobro, a pergunta que poucos estão fazendo é simples e incômoda. E se o Corinthians estiver exatamente onde precisa estar? E se essa campanha, aparentemente discreta, for na verdade o alicerce de algo maior? Porque títulos não são conquistados apenas com ataques avassaladores ou estrelas midiáticas. São conquistados com entendimento coletivo, leitura de campeonato e frieza emocional. 3 coisas que esse time começa a demonstrar com clareza. O torcedor mais atento percebe. Percebe que o time raramente se perde emocionalmente. Que mesmo nos momentos ruins, não há desespero. Que a postura é de quem sabe que o campeonato é longo, cruel e traiçoeiro. E que quem se expõe demais cedo costuma pagar caro depois. O Corinthians parece jogar xadrez enquanto muitos ainda jogam damas. Chega um momento no Brasileirão em que todos os times se revelam. As máscaras caem, as limitações aparecem, e os que sobreviveram sem fazer barulho começam a crescer. É nesse ponto que campanhas como essa ganham força. Não porque surpreendem, mas porque estavam sendo preparadas. E o Corinthians, historicamente, sabe crescer no silêncio. O que decide títulos, muitas vezes, não é o grande jogo, mas o pequeno detalhe. Um empate arrancado fora. Um jogo controlado sem brilho. Um adversário direto que tropeça enquanto você faz o básico. E quando você percebe, a distância encurtou. A pressão mudou de lado. O discurso externo se inverteu.
E o time que ninguém colocava como favorito passa a ser tratado com cuidado. Talvez o maior erro seja subestimar esse Corinthians, porque ele não pede licença, não avisa quando vai chegar, ele apenas chega. E quando chega, normalmente já é tarde para reagir. O campeonato invisível é implacável com quem ignora seus sinais. E os sinais estão aí, espalhados pelas rodadas, nos detalhes que não viram manchete. A pergunta final não é se o Corinthians pode brigar pelo título. A pergunta é se alguém está preparado para quando ele decidir que chegou a hora. Porque quando esse time encontra confiança, equilíbrio e propósito, a história mostra que o final costuma ser conhecido. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Corinthians está apenas sobrevivendo ou silenciosamente se preparando para algo maior? Comenta aqui embaixo o que você está enxergando que pouca gente percebe. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem ainda acha que campeonato se ganha só com espetáculo, porque no Brasileirão quase nunca é assim.